Olá, tudo bem? Eu sou Elisa Carvalho, sou fonoaudióloga, sou consultora internacional em aleitamento materno. Estou aqui para contar para vocês mais uma história, mais uma linda história com uma mãezona de um coração desse tamanho e de uma força enorme. Estou aqui com a mãe de uma princesinha da minha Petit, né? A mãe da Lívia. Estou aqui com a Ana Beatriz. Muito obrigada. Muito obrigada por você estar aqui, né? E se apresente, fale de você para as pessoas. Oi, gente, eu me chamo Ana Beatriz. Hoje eu vim aqui falar um pouquinho da história da minha bebê. Eu sou mãe da Lívia e eu vim aqui a convite da Elisa, muito obrigada, para contar essa história para vocês e espero que seja uma história com muita inspiração aí para todos vocês. O meu conselho para vocês é que vocês escutem com calma essa história, porque essa história vem desde a gestação. Desde a gestação, quando a Ana Beatriz teve algumas notícias da sua gestação e de como seria a Lívia, de como a Lívia viria ao mundo. E aí, gente, está um lindo depoimento de perseverança, fé, amor, dedicação, resiliência. Então, vamos lá. Conte pra gente. Então, essa história é bem longa, vou tentar resumir um pouquinho, tá, Elisa? Mas assim, eu tô com meu marido já há 14 anos e desde o primeiro dia de namoro a gente fala que a gente ia ter a Lívia. A gente nem tinha nome de menino se a gente tivesse um bebê menino. Só que a gente vai postergando um monte de coisa na vida e a gestação foi uma das coisas que a gente foi postergando até o momento que a gente encontrou como ideal. E aí, eu sempre, os médicos falavam que eu ia ter muita dificuldade para engravidar, que eu tinha ovário policístico. Mas no primeiro mês que eu tentei engravidar, eu engravidei. Então foi muito rápido, em questão de 15 dias eu tava fazendo exame e eu tava grávida. E aí, na sequência, a gente quer descobrir o sexo do bebê, e daí a gente descobriu que era de fato a Lívia, então ia vir a nossa menininha. Ui. Então a gente estava super empolgado. E aí a gente tem algumas rotinas aí, quem já foi gestante ou quem pretende, né, ter um bebê, sabe que existe uma rotina médica a ser seguida, então vários exames para serem feitos e todos muito importantes, a gente tem que seguir essa rotina com afinco. E aí eu fui fazer o meu exame morfológico com 22 semanas de gestação. E aí nesse exame a gente descobriu que a Lívia teria uma cardiopatia congênita muito grave. Nesse exame eles viram que a Lívia tinha a doença que se chama hipoplasia do ventrículo direito, que resumidamente é uma doença chamada como meio coração. Ela não tem a parte direita do coração, então metade do coração dela não é funcional. E aí, a gente levou um susto imenso e o médico que estava fazendo o meu morfológico encaminhou a gente para fazer um outro exame, que é um ultrassom só do coração do bebê, que se chama ecocardiograma fetal. Ele é um exame extremamente importante, ele não é indicado para todas as gestantes, mas aqui eu queria deixar o meu alerta que tanto os planos de saúde quanto o SUS cobrem esse exame hoje. E todas as gestantes deveriam fazer, independente se tem risco ou não. Eu era uma pessoa de baixíssimo risco para qualquer tipo de doença congênita. Eu não tinha nenhum problema de diabetes, não tinha nenhum problema de pressão alta, minha gestação correu tudo super bem, mas mesmo assim aconteceu essa má formação. Inclusive, durante a gestação eu me sentia muito culpada, né? A gente se sente muito culpado por isso ter acontecido. Mas a culpa não é minha, na verdade é uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa. De maneira nenhuma, né? Sim, pode acontecer com qualquer um. Então, realmente, mesmo você não tendo risco nenhum, não tendo ninguém na família com isso, a gente tem essa probabilidade de acontecer.
apesar de muito baixa, pode acontecer. Então é melhor a gente estar cercado e prevenido de todas as formas. Por que esse exame era fundamental para a Lívia? Porque se a Lívia nascesse num hospital que não tivesse estrutura para suportá-la no nascimento, as chances de vida dela era muito baixa. Então, assim, foi muito importante que a gente descobriu na gravidez. Foi muito difícil ter descoberto na gravidez, mas a gente conseguiu, durante esse período gestacional, organizar muita coisa para recebê-la. Estudei muito, fui atrás de muitos médicos, fui atrás de uma equipe que pudesse cuidar dela. Não são todas as cidades que têm esse suporte. Graças a Deus a gente está no estado de São Paulo, mas tem muitos estados no Brasil que não têm a menor condição de receber uma criança com a cardiopatia que ela tem. Então, isso é um outro alerta, né? A gente tem que se munir e buscar ferramentas. De informações, gente, porque as coisas não são simples como às vezes as pessoas nos passam e nos falam. Certo? Então, nós temos que pensar no agora, né? No durante e no depois, certo? E durante todo esse período de espera e expectativa da chegada da Lívia, certo? Eu me pergunto, como ficou a sua cabeça? Então, no primeiro dia, eu falo que eu sofri um dia. No primeiro dia eu desabei, assim, o dia que eu tive realmente o diagnóstico, que a gente fez o ecocardiograma, era o meu aniversário. E aí, nesse dia eu desabei, assim, nossa, eu chorei muito, foi muito difícil. Mas eu me dei o direito de sofrer um dia. Eu falei, no dia seguinte eu tenho que ser mãe da Lívia. E assim, pra mim a maternidade começou ali. Assim, eu me vi mãe da Lívia, tendo que ir atrás de profissionais, eu sabia que se eu não fosse atrás, ela não tinha chance de sobreviver. Então, ali caiu a ficha de que, não, eu não sou mais a Bia, eu sou a mãe dela, e agora eu vou correr atrás das melhores informações e dos melhores médicos que eu puder para dar condições de vida para ela. E não só condições de vida, porque para mim era muito importante que ela tivesse qualidade de vida. Então eu fui estudar sobre amamentação mesmo na gestação, porque eu sabia que ia ser muito difícil amamentar a Lívia. Então eu já fui procurando saber como que eu poderia fazer isso. Muitas coisas, assim, foram muitos detalhes que as pessoas às vezes estão muito preocupadas com enxoval, com um monte de coisa. Eu tava lendo artigo médico, Bia, me conta uma coisa, qual é a sua formação? Eu sou química, mestre e doutora na área, então por ter o doutorado em química e tudo, eu já tinha muito contato com artigo científico e não era da área de medicina, né? Mas era uma linguagem que não era tão longe para mim, tão fora, então era bem acessível. E eu tinha na família alguns médicos, isso me ajudou bastante também, porque daí eu fui pegar livro médico, fui estudar, então isso me ajudou bastante, Elisa. Você sabe, né, que uma das minhas especializações dos meus estudos, né? Aliás, duas, foi em cima de cardiopatias, aleitamento e cardiopatia. E por isso que eu me encanto com essa história, né? Sim, a Elisa sempre falou isso pra gente. E eu acho que na história da Lívia a gente não teve muitas opções, sabe assim? As coisas foram acontecendo e daí a gente, não sei, algumas pessoas chamam de Deus, né? Mas pode ser que não seja especificamente Deus, mas enfim, existem anjos que vão aparecendo na nossa vida, vão guiando a gente pelos caminhos corretos aí. E a Elisa apareceu na nossa vida também como um desses anjos na nossa jornada, né? Então foi tudo dando muito certo. E deu certo que ela já conhecia um pouco, não era uma profissional que nunca tinha ouvido falar de um bebê cardiopata. Inclusive, a Lívia nasceu num hospital referência, né, em cardiopatia. Mas as fonos de lá tinham muito medo de trabalhar com a Lívia, porque no processo de amamentação ela ficava muito cansada. Ela transpirava bastante. E a Elisa era sempre muito tranquila, sempre foi muito segura.
e nunca teve medo de manipular, de deixar ela mamar, do tempo dela. Então acho que essa segurança dela foi muito importante pra gente. E é isso, a gente vai encontrando, né? A gente vai se encontrando, se reencontrando na vida, né? Então é assim que eu sinto. Agora, imagina um bebezinho nascendo e já indo direto para uma cirurgia porque necessitava de melhorar aquele coração. Eu fico imaginando, nesse período todo, gente, de Covid, a gente escutou muito falar sobre ECMO, né? A ECMO, a ECMO, a ECMO. Agora, muito antes da Covid, a nossa pequena Lívia, minha Petit, né? Dá o direito. A minha Petit usou a ECMO. Conta pra gente. Vou contar um pouquinho de como foi então a jornada do nascimento dela, né? Ela nasceu, a gente já estava tudo preparado que ela ia nascer em setembro. Era Covid, assim, estávamos numa pandemia, que ela nasceu em 2020. Ela nasceu na PUC Campinas. A gente escolheu a PUC porque ali a gente tinha um médico que a gente confiava, então a gente conversou com vários médicos e o Dr. Fernando Antoniali, que é o cirurgião da PUC Campinas, ele nos passou muita segurança, cardiologista, né, cirurgião cardíaco e pediátrico. Ele nos passou muita segurança e a gente optou por fazer o parto, tudo dela lá. A gente tinha a opção de ir para São Paulo também, mas justamente por causa do Covid, a gente também optou por não ir, porque o Covid lá estava pior do que em Campinas. Então, quando a Lívia nasceu, a gente estava preparado já para ser cesárea, etc. E a gente ia programar um parto, assim, vai marcar um dia, você vai lá, tem o parto. Só que a Lívia, ela decidiu tudo na vida dela. Então ela decidiu o dia que ela ia nascer. Era um sábado, minha bolsa estourou. E aí não tinha jeito, era o dia que ela ia nascer. Aí liga pro médico, vai, corre, enfim, ela nasceu nesse dia. Quando a Lívia nasceu, eu vi ela assim, 1 minuto e ela já foi pra UTI. Então eu só fui ver a Lívia de verdade, acho que 1 dia depois do parto, né? E pegar ela no colo foram 3 dias depois do parto. Então assim, foi bem complexo esse começo. Ela já foi pra UTI e já ficou em medicação. Ela não precisou ser entubada, não teve nenhuma complicação, então a gente conseguiu esperar. E com 10 dias de vida ela passou pela cirurgia. Ela era um bebê muito pequeno, porque os bebês cardiopatas eles tendem a nascer com um peso um pouco menor. Eles nascem um pouco menor, com um peso um pouco menor. Ela nasceu com 2,6 kg e no dia, ela estava com 10 dias que ela foi operada, ela estava com 3 quilos. Então ela era bem pequenininha. E aí o tamanho do coração de um bebê com 10 dias é do tamanho de um morango. Então é muito pequeno. Então é realmente um trabalho minucioso. E aí ela fez a cirurgia, foram muitas horas de cirurgia e ela voltou. Quando ela voltou da cirurgia, ela voltou ainda muito sedada, entubada, com algumas questões, alguns parâmetros bem oscilantes, mas ela estava assim, estava estável, mas a gente sabia que ela poderia ter voltado melhor da cirurgia, ela não voltou bem. Naquela noite, depois da cirurgia, ela não estava fazendo xixi, então foi o primeiro sinal de alerta para os médicos, porque ela não fazia xixi de jeito nenhum. E aí, na sequência, ela entrou em paradas cardíacas. Foram 7 paradas cardíacas no total, uma delas de 58 minutos. Nessa parada de 58 minutos, os médicos acharam que ela não ia voltar mais. Foi realmente muito difícil. Foram feitas muitas injeções de adrenalina para ela voltar. E mesmo ela tendo voltado, os médicos tinham muito medo das sequelas neurológicas que ela poderia ter depois de ficar praticamente 1 hora sem oxigênio no cérebro. Parem para pensar que às vezes nós temos casos de anóxia, né, paradas respiratórias e tudo mais, com um bebê assim que nasce, e esse bebê acaba tendo problemas
com certas dificuldades pelo resto da vida. Imagina uma bebezinha que nasceu, já estava dentro da barriga, lutando pela vida, e aí quando ela nasce, passa por todo esse processo e ainda tem essas questões todas, né? E essas intercorrências. Jesus, é só ele mesmo, né? Aí, depois de todas essas paradas, o cirurgião, ele me chamou eu e meu marido, a gente sentou e a gente conversou. E aí ele falou pra gente se a gente queria mesmo continuar o tratamento dela. Porque assim, depois de 1 hora de parada cardíaca, as chances... Ele falou claramente pra gente, ele falou assim, a sua filha não vai sentar, ela não vai brincar, ela vai ter paralisia cerebral, ela não vai ser uma criança normal. Vocês têm certeza que vocês querem que eu continue esse tratamento? E aí na hora a gente falou que sim, que a gente queria continuar o tratamento dela. E aí ele falou, tá bom, então isso não é mais uma decisão de vocês pais, é uma decisão médica, eu vou chamar um corpo médico e a gente vai fazer um exame do cérebro dela agora. E dependendo do exame, existe um caminho pra gente seguir, que é uma última alternativa médica, que é colocar ela em ECMO. E aí ele foi, fez um exame do cérebro dela, chama transfontanela esse exame, e aí a transfontanela dela veio normal. Só isso já era um completo milagre depois de uma parada de 1 hora. E veio normal, o cérebro dela estava intacto. Pelo exame, estava perfeito. E aí o corpo médico, eles eram em 7 médicos, 4 optaram por continuar o tratamento dela e 3 não. Então a equipe ficou bem dividida. E aí ele falou que como chefe da equipe, ele decidiu continuar, porque durante essa parada cardíaca dela, ele estava com ela, e ele falou que quando deu 40 minutos de parada, ele rezou. Ele falou, um cirurgião super famoso, ele falou que naquela hora ele pediu para Deus dar um sinal para ele se ele devia continuar ou não, e nessa hora o monitor dela começou a piscar. Ela não voltou da parada, mas começou a piscar, e ele falou, esse era o sinal que eu precisava, que eu tinha que continuar. E ele continuou e colocou ela em ECMO. Foi uma outra cirurgia, então um dia depois da cirurgia cardíaca, ela fez uma outra cirurgia que foi colocar ela em ECMO, né? A ECMO nada mais é do que desviar todo o sangue do coração e do pulmão, para deixar o coração e o pulmão descansarem e se recuperarem, para depois você voltar. O que ninguém fala da ECMO é que para você colocar essa pessoa em ECMO, você precisa anticoagular ela. Então você precisa deixar o sangue dela muito fino, muito fino. Então, o que acontece? Começa a ter hemorragia. Então a Lívia, ela tinha que receber cerca de 5 bolsas de adulto, não era bolsa de bebê, de sangue todos os dias, justamente porque tinha muita hemorragia acontecendo ali. E foram 5 dias assim. No decorrer dos dias, a gente sempre ia alinhando com a equipe médica e conseguiram ir jogando o fluxo de sangue dela para o coração, até que no dia que tiraram a ECMO, ela já estava com 98% do fluxo sanguíneo no coração e o coração dela estava respondendo bem e dando conta. E aí eles viram que era possível tirar ela da ECMO e ela ficou 5 dias então em ECMO. Mas era realmente uma última alternativa médica e ele deixou bem claro, a cada 2 bebês que eu coloco em ECMO, só um sai vivo. E mais uma vez, a Lívia conseguiu essa proeza de sair viva da ECMO. Coisa mais linda. E nós, além de agradecermos muito a Deus por isso, nós também temos que lembrar das pessoas que doaram e que fazem a doação de sangue. Para vocês verem, gente, o quanto é importante um ato de amor, de doação, tá? Então não esqueçam disso. Preste atenção nessa história. Uma nenezinha, um bebê com 3 quilos, usou quantas bolsas? Me falaram que foi cerca de 125 bolsas de sangue que ela usou. Então foram só nesse período de ECMO, depois ela precisou de mais no decorrer de UTI dela, então foram muitas bolsas mesmo, e na época eu lembro que eu me senti muito impotente porque eu tinha acabado de passar por uma cirurgia, que era cesárea, e eu não podia doar sangue para ela.
Então isso foi muito importante, assim, eu fiz uma movimentação nos Quantos anjos, né, ajudaram nessa doação. Olha que coisa linda. E foi nessa movimentação que eu fiz, né, no Instagram, Facebook, todo mundo, para doar sangue para Lívia, que um dos nossos amigos, ele foi doar sangue e ele falou, mas eu só posso doar. Ele não era nosso amigo daqui, da cidade, ele era de um outro lugar. A gente se conhecia por uma outra forma. E aí ele falou, eu moro em Limeira, e daí a gente descobriu que era a mesma cidade. E eu tenho depois, se vocês precisarem, uma indicação de uma fono. E foi nessa movimentação de doação de sangue que eu inclusive conheci a Elisa, que eu descobri. Mas porque a gente precisou de realmente muitos doadores para ela. E isso foi, assim, a única vez que eu fiquei com medo e achei que eu não ia conseguir tirar a Lívia da UTI. Foi no dia que eu vi, o primeiro dia que ela estava em ECMO, a quantidade de sangue que ela estava perdendo. Porque ela perdia mais sangue do que o peso corporal dela. Então era realmente muito assustador. A cena é muito assustadora. Mas enfim, é aquela coisa. Com a Lívia eu vivia realmente um dia de cada vez. E foram 3 longos meses aí de UTI, hospital. Mas aí a gente teve alta. E eu lembro que uma das coisas que uma médica falou pra gente na alta, eu perguntei, né? Eu tenho que comprar esses equipamentos pra eu levar pra minha casa, eu preciso ter um oxímetro em casa, como que eu vou monitorar a Lívia, né? Aí ela falou assim, você ficou 3 meses aqui com especialistas, com médicos, com enfermeiros, aprendendo a cuidar da sua filha. E você sabe olhar pra sua filha melhor do que qualquer outra pessoa. Então assim, você tem 2 opções, ou transformar sua casa numa UTI, que é possível, você pode comprar todos esses equipamentos e transformar sua casa numa UTI, ou confiar que você sabe cuidar da sua filha e ter uma vida normal, porque sua filha, apesar da cardiopatia, apesar de tudo, ela pode ter uma vida normal. E aí, nessa hora, assim, a gente tem decisões para serem tomadas e eu não acho errado uma mãe que realmente compra todo aquele aparato de UTI e leva para casa. Mas a gente optou por ter uma vida normal e ver como que isso ia acontecer. E eu não comprei nada, gente, nada. Eu levei a Lívia para casa com muita fé, muita segurança. Você veio direto para o consultório, né? Foi. A gente teve alta. Assim que a gente teve alta do hospital, a gente veio pro consultório da Elisa, no mesmo dia. A Lívia ainda usava sonda, né? A Lívia chegou no consultório com a mamãe e o papai e ela usava uma sonda naso. O que é uma sonda naso? É uma sondinha de alimentação que passa pelo nariz e vai até o estômago e era por ali que ela se alimentava, tá? E o que nós precisávamos fazer? Alimentar a Lívia. E ela precisava ser muito bem alimentada e muito bem alimentada de uma forma de qualidade. Por quê? Porque ela ainda iria passar por outras 2 cirurgias. Então, nós tínhamos que tirar o quanto antes aquela sonda. Fui olhar, escutei a história toda. A Bia me contou tudo bonitinho, direitinho e tal. E aí eu falei, vamos ver esse mamar. Porque o leite é ouro, né? Então eu falei, vamos tentar esse ouro. Cheguei para avaliar, brotava leite, gente. Brotava leite. E a nossa pergunta era, se uma mãe que passou por tudo que ela passou, por todo o estresse que ela passou, por toda essa situação complexa toda, né? Me diga uma coisa, como pode ainda ter leite? É o amor, gente. É o amor, é a vontade realmente de querer doar. E aí, fomos colocar a Lívia para mamar, para nossa felicidade, a Lívia mama. Então, daí eu vou contar um pouquinho dessa parte aí, como que eu consegui manter o leite, né? Então, desde o primeiro dia que a Lívia nasceu, meu leite já começou a descer e eu já comecei a ordenhar, né?
por conta do Covid, eu não podia ficar com a Lívia na UTI e eu não podia amamentar a Lívia na UTI porque eles tinham muito medo antes da cirurgia e depois da cirurgia ela ficou muito tempo sedada, entubada, enfim, eu não conseguia amamentar ela. As primeiras tentativas da Lívia ser amamentada diretamente no meu peito foram só quando a gente teve alta para a enfermaria, para o quarto. Então foi muito tempo mesmo, 3 meses aí tentando manter rotina de ordenha para ter esse leite. Inclusive era uma coisa que eu ficava muito chateada, porque todo o leite que eu ordenhava em casa eu não podia levar para o hospital, né? E aí eu várias vezes eu chorei, assim, tirando leite e... Mas você doou. Do mesmo jeito que doaram para sua filha, você doou. E aí eu sabia que esse leite não ia para ela e daí eu ficava muito triste, mas tudo bem. E aí eu na UTI às vezes eu tinha que ordenhar na mão, era muito mais difícil, eram pouquíssimos ml que eu conseguia tirar ali e eu falava que eram as minhas gotinhas de amor por ela. Então, isso que os médicos até ficavam assim espantados, que com 3 meses eu ainda tinha bastante leite. E aí, antes da gente ter alta na enfermaria, ela começou a fazer algumas sessões de fono, igual eu falei, que não deram muito certo. Ela não conseguia pegar o mamar. E como a Elisa falou, ela usava sonda, desde que ela nasceu. Desde o primeiro dia de vida, ela usou sonda. E ela tinha muito refluxo. Depois a gente descobriu com a Elisa, a gente já tinha uma hipótese de que esse refluxo dela era devido à sonda e não um refluxo fisiológico dela, né? Mas a gente não tinha certeza porque nunca ela tinha ficado sem sonda. E ela vomitava todos os dias. E aí imagina a pressão que eu sofria porque ela precisava engordar e toda mamada ela vomitava. Então assim, passava leite na sonda, ela vomitava. E aí os médicos da enfermaria me sugeriram tirar a sonda dela e fazer uma gastro. E aí, se eu não tivesse estudado muito e se eu não tivesse muita certeza do que eu queria, talvez a minha filha teria uma gastro e talvez ela teria essa gastro até hoje. Deixa só eu explicar o que é uma gastro, gente. Gastro, né, gastrostomia, é uma cirurgiazinha que faz direto no estômago e a pessoa, em vez de ficar com uma sonda no nariz, ela fica diretamente, né, como se fosse um buraquinho aqui, ligado direto com uma mangueirinha para alimentar direto no estômago, tá? Então, ela não iria comer por boca, iria ser direto alimentação pro estômago, ok? E ali foi muito importante eu ter estudado, eu ter me informado. Por quê? Porque ali eu consegui argumentar com os médicos. Eu falei, eu não vou deixar ela fazer uma gastro sem ela ter feito fono antes, sem eu ter certeza que esse refluxo não é pela sonda. Eu preciso ter muitas certezas antes. Eu não tô falando pra gente ser negligente, não é isso. Se minha filha precisasse de gastro, ela ia ter que fazer, não ia ter o que fazer. Igual a cirurgia do coração, ela precisa, então vai ter que fazer. Mas assim, a gente tem que também se munir de informação para não fazer coisas desnecessárias. Então isso era uma coisa desnecessária, porque ela conseguiu mamar quando ela saiu do hospital. Então eu não deixei fazerem a gastro ali. Eu tive que ser muito incisiva com os médicos, eu tive que chamar 4 médicos lá no quarto, a gente discutiu bastante, e aí eu falei que eu não ia deixar ela fazer gastro, e a gente saiu do hospital com sonda, e aí eles até fizeram uma carta enorme para eu levar para Elisa, que ela precisava da sonda, mas que talvez ela teria que voltar e fazer gastro, enfim, mas eu confiei que eu estava tomando a decisão correta. E aí a gente chegou no consultório da Elisa, e de fato, no primeiro dia, ela mamou. Problema, ela mamava pouco, ela sugava o leite que estava no peito e depois ela tinha dificuldade de continuar essa mamada. E ela ficava um pouco cansada. Vamos explicar aqui. Bia tinha muito leite, tá? Lívia precisava mamar devagarzinho, porque na realidade ela estava aprendendo a mamar por boca pela primeira vez. Então, não combinava a quantidade de leite, o fluxo de leite que ela mamava, certo? Para ela conseguir engolir, para ela conseguir coordenar, né? Ela sugar, respirar e engolir. Então, para ela ficava muito complicado.
E tudo isso gerava um esforço muito grande, que gerava uma força metabólica muito grande, né? E isso acarretava um esforço no coraçãozinho dela. Então, nós tínhamos que agir com o que nós tínhamos, mas ao mesmo tempo raciocinar. Tem leite, mas nós precisamos ofertar de uma maneira de qualidade, certo? Eu não falo aqui para vocês sobre sucções eficientes, mamadas de qualidade e tudo mais. Então nós tivemos que raciocinar em cima disso. Então, seria possível a gente deixar um pouquinho a Lívia, né, no peito, para ter contato com a mãe pele a pele, a mãe ter a sensibilidade e realizar um sonho de amamentar, a Lívia também aprender a mamar, que foi muito mais fácil, a sugar, a engolir, a coordenar tudo isso, né? E tirar o que podia tirar e passava para ela lentamente por sonda. Se esse leite só dela não viesse a gerar muito ganho de peso, nós complementávamos com o que a pediatra havia orientado para que se passasse, para que a gente chegasse no tempo certo, a Lívia ser operada com a idade e com o peso que estava previsto. Aí, só falando um pouquinho dessa questão da complementação que a gente fez, né? Qual foi a nossa estratégia? Eu não tinha leite suficiente também para tirar sem ela sugar, para passar só o meu leite para ela. E a gente também descobriu que a Lívia era APLV, ela tinha alergia à proteína do leite de vaca, né? E as fórmulas, a grande maioria das fórmulas é feita com a proteína do leite de vaca. Então, a gente teve um grande problema aí. Um dos problemas dos vômitos frequentes da Lívia vinham dessa alergia que ela tinha. E existe uma forçação de barra, isso eu sei porque eu vivi, tá? De que você dê um leite específico para os cardiopatas. É um leite hipercalórico para eles conseguirem ganhar peso. Não vou falar a marca aqui, mas quem é mãe de cardiopata sabe qual leite é. A Lívia não era tolerante àquele leite, ela não... E assim, foi uma das outras discussões que eu tive com os médicos, com a equipe, que não dava pra gente dar esse leite pra ela. E aí a gente começou a dar um outro leite que tinha proteína hidrolisada para suplementar com o leite que eu ordenhava e passava pela sonda. E além de passar pela sonda, a gente também desenvolveu uma estratégia, né, de ela mamar um pouquinho e também passar um pouquinho, não pela sondinha que ela tinha no nariz, mas uma sondinha que a gente colocou na chupeta. A gente foi tentando mil coisas até que a gente furou a chupeta, pôs a sondinha lá e ela começou. Então a gente começou com uma sondinha bem fininha, que a gente chama de sonda 4, tá? E nessa sonda ela foi mamando, a gente deixava o recipiente bem baixo para que a gente fizesse a força suficiente, mas não que fosse uma força que levasse ela a um cansaço, a um gasto metabólico e tudo mais. Voltando só um pouquinho, você falou sobre a proteína hidrolisada. Você pode explicar um pouquinho para as mamães? Posso. Existem diferentes fórmulas no mercado. Hoje, se a gente for no mercado, a gente vai achar, sei lá, umas 100 fórmulas, né? Uns 100 tipos de fórmulas no mercado. Existe uma específica hipercalórica que eles geralmente passam para os cardiopatas. E existem algumas opções de fórmulas que não têm a proteína do leite da vaca. Poderia ser, por exemplo, fórmulas com base de arroz, fórmulas com base de soja. Mas a fórmula com base de arroz, ela é um pouco menos nutritiva. A fórmula com soja tem algumas questões aí, que daí eu como química, né? Tem a soja transgênica que a gente tem que pensar. E geralmente os bebês que têm alergia à proteína do leite de vaca acabam tendo um pouco de alergia à soja também.
né? Então também não era uma boa alternativa. E aí existem algumas fórmulas que elas têm a proteína do leite de vaca hidrolisada, ou seja, quebrada. Então ela já está a proteína é uma molécula bem grande, ela hidrolisada, ela quebradinha em aminoácidos pequenininhos. Fica mais fácil para uma digestão. Isso. Ela é como se o organismo dela, a fisiologia dela, essa funcionalidade toda, não tivesse que trabalhar tanto para quebrar todas essas moléculas. Então ela já vem metade do caminho andado, sabe? Então ficava mais fácil para que a Lívia fizesse esse processo de digestão. E o organismo, ele é muito inteligente, né? A pediatra dela sempre fala, ele vai reservar energia para órgãos nobres. O que seriam órgãos nobres? Cérebro, coração. Então ele reserva energia ali para cérebro, coração. E a digestão do cardiopata, ela acaba sendo negligenciada, porque não é um órgão nobre. A gente consegue viver sem comer por X dias, mas a gente não consegue viver nem um minuto sem o coração bater. Então o organismo reserva mais energia para esses órgãos nobres. E por isso, essa fórmula hidrolisada era realmente o melhor caminho e foi a melhor alternativa. A gente não seguiu, né, por muito tempo a amamentação, mas hoje eu vejo que assim, cada gota valeu, cada esforço valeu, tudo foi muito importante. O que era importante, né, era fazer com que a Lívia mamasse o que ela precisava mamar, exercitasse, né, toda essa musculatura miofuncional, toda essa estrutura estomatognática, tá? Para que realmente desse continuidade à vidinha dela em outras questões, mastigação, linguagem e todas as outras coisas mais. E aí, exatamente no dia de Natal, né, véspera de Natal, para dar um presente para a mamãe, o que a tia Elisa faz? Essa cena foi muito bonita, inclusive. Foi um dia antes do Natal, a gente chegou no consultório, já faziam 20 dias que a gente estava indo na Elisa, a gente ia todos os dias. E aí a gente chegou lá e a Elisa falou, hoje a gente vai tirar a sonda da Lívia, a gente tem que confiar na Lívia. E aí eu fiquei muito insegura, porque a cobrança por ela perder peso e etc. era muito grande. Eu fiquei com muito medo. Mas a Elisa fez uma oração juntas, e aí ela tirou a sonda da Lívia. E ela falou, ela não vai perder peso, tenho certeza, vai dar certo, vamos tirar a sonda dela. E juro, foi um milagre de Natal mesmo, porque depois desse dia que a gente tirou a sonda, a Lívia nunca mais vomitou, nunca mais. Então assim, com a Lívia eu tive que fazer escolhas que nem sempre eram as escolhas que eu queria ter feito. Mas ela sempre foi me guiando para a melhor tomada de decisão. E ali a melhor decisão era tirar a sonda dela. Eu já tinha reparado que a Lívia, grande parte desse refluxo dela, e eu chegava a comentar, que era a sonda atrapalhava muito. E eu percebia, né, pelo olhar dela comigo, a gente cria uma empatia, né, a gente cria uma segurança entre com quem você está tratando ali e a criança com você. Eu não sei explicar, mas é uma química, né? Uma conexão tão grande que eu falei assim, eu vou tirar essa sonda. E ela vai mamar e ela não vai voltar a ter problema nenhum. E de fato, realmente, ela não teve mais problema. Dali pra frente, gente, só foi alegria, só foi felicidade. A gente, cada dia, cada vez, a gente vinha com mais novidades, e ia para a pediatra me ligava, eu conversava com a pediatra, a gente trocava figurinhas, a pediatra dela é uma pediatra de Campinas, né? E trocávamos figurinha, mesmo estando longe uma da outra, mas foi assim maravilhoso esse trabalho até chegar o dia da Lívia começar a introdução alimentar e começar a falar. Ela começou a comer,
ela aceitou a comida, né? A Toro, o que ela não gostava, ela rosnava, ela fazia uma... ela ficava brava, né? E a gente brincava, vai Toro, né? E, enfim, gente, Lívia hoje é uma matraca. Ela é. Eu vou contar rapidinho aí essa introdução alimentar, que eu acho que é super importante, né? Inclusive, a introdução alimentar é uma das coisas que a gente se preocupa bastante, né, com o bebê, e a gente fez tudo certinho. A gente esperou 6 meses, a gente esperou a Lívia ter os sinais de prontidão pra gente iniciar a introdução, e a gente fez uma introdução alimentar muito respeitosa com ela. Então, a gente não quis usar um método específico, né? Nenhum. A gente respeitou muito a individualidade dela, que é algo que a gente deve fazer com qualquer criança, assim. Não é toda criança que vai querer a fruta em pedaço. E aí não tem problema nenhum, gente, dar a fruta batida, amassada. E eu também tinha um pouco de preconceito, mas a gente vai bater mesmo, a gente vai amassar. E, gente, a Lívia come tudo, 100%, qualquer comida, ela não rejeita nenhum tipo de comida. Então foi muito bom a gente fazer uma introdução alimentar respeitosa. A gente respeitou ela, respeitou o que ela queria, e isso foi muito importante. Hoje ela come em pedaços, ela come com a mãozinha dela, então é uma matraca, então a gente já começou a estimular a fala desde sempre. Ali, e ela já começou com os primeiros sons, né, ali com 7 meses, 8 meses. A primeira palavra foi titia. Falou titia mesmo. E a vovó ficou morrendo de ciúme. Ela falava tatá e titia, né? Então eram as primeiras palavrinhas. E hoje ela fala tudo, é uma matraca, escolhe tudo, né? Ama café, fica pedindo café o tempo inteiro. É verdade. E é isso, gente. Assim, então, a gente teve que priorizar muito a alimentação dela, teve várias estratégias. Depois, se alguém quiser nos procurar para entender todas as estratégias de nutrição que a gente cuidou ali da Lívia, para ela ir super nutrida, né, para a segunda cirurgia. E ela foi para a segunda cirurgia, ela fez a segunda cirurgia com 1 ano de vida, e assim, foi completamente diferente do desastre que foi a primeira. A segunda cirurgia foi uma coisa de 9 dias, entrou no hospital e saiu. Por quê? Porque a gente cuidou muito da nutrição, da alimentação e de várias questões. Não foi só a fono que nos ajudou. No início foi muito fono, assim, mas a gente teve outras aí, fisioterapeutas que nos ajudaram, todo um apoio de uma rede médica que acompanha a Lívia. E eu acho que foi muito legal a gente ter essa parceria e todo mundo se falar, igual a Elisa conversava bastante com a nossa pediatra. E é isso, gente. Então, assim, diagnóstico não é definição de que vai morrer, né? Porque, inclusive, há 20 anos atrás, essa cardiopatia da Lívia era diagnóstico de que seu filho não tem a menor chance de sobreviver. Inclusive, em alguns países, eles não fazem nada por essa criança. Alguns países, como por exemplo, Inglaterra, essas crianças nascem e eles esperam 10 dias e elas morrem, né? Eles não fazem nada. Então, assim, a gente optou por correr atrás, por correr atrás dos melhores profissionais. E assim, o diagnóstico de que ela teria paralisia cerebral, de que ela não ia andar, de que ela não ia falar e de que ela não ia ser uma criança normal ou brincar, não se concretizou. E um dia eu tive uma presença divina muito forte falando comigo que eu tive muitas chances de escolher o caminho errado, mas como eu tinha escolhido o caminho certo sempre, eu ia ser honrada com isso. E a Lívia é isso, ela é perfeita. Ela tem sim alguns atrasos, né? Mas são atrasos decorrentes do grande tempo de internação e da própria cardiopatia dela. Nada assim que nos indique que há alguma coisa neurológica de fato. Então isso é um grande milagre. Ela é um grande milagre na nossa vida. A Lívia é mais um dos grandes milagres que eu já vi acontecer na minha vida. Então eu agradeço muito a Deus por isso, por Ele me proporcionar isso. Para vocês aí do outro lado que ouvirem essa história, tiverem alguma dúvida em alguma coisa, nós estamos aqui. Faça perguntas, pode perguntar, faça perguntas pelo canal.
Se quiser falar diretamente ou com a Ana ou comigo, o canal é para informar você, tá? Só nos ajude a poder ajudar mais mães, a propagar mais e mais ainda isso. Porque o intuito mesmo desse canal é ajudar, é nos doar. Então, dá um joinha, se inscreve no canal, aperta o sininho para que você sempre esteja aí escutando uma nova história. E essa história, para mim, ela é muito importante, como eu falei no início, pela escolha, pela perseverança, pela fé, pela coragem que eu sempre vou ter por esse casal. E a Lívia, a minha petizinha, é a coisa mais linda do mundo. Que anda, que pede café, fala perfeitamente, tem uma inteligência maravilhosa e mais rápida que a nossa. Chega a surpreender. Então, gente, a gente tem o diagnóstico daqui dos homens, mas a gente não pode esquecer o diagnóstico de Deus, tá bom? Então, sempre pensem nisso, por favor, tá? Muito obrigada, Bia. Muito obrigada por você ter Obrigada, vindo. Elisa. Você sabe o quanto eu estava sonhando por esse dia de você vir aqui. Eu quero agradecer muito a essa equipe multidisciplinar, porque foi multidisciplinar mesmo. Ninguém quis ser mais que ninguém. Físio, fono, médicos, dos mais bambambãs do mundo, tá? Aos mais simples do mundo, a moça que fazia a faxina. Então, assim, não diminuindo, pelo amor de Deus, mas o que eu quero dizer a vocês foi uma equipe de profissionais da área e uma equipe de oração. Então foi uma corrente do bem, ok? Gente, fiquem com Deus, beijos lácteos. Essa é mais uma história e eu conto com você. Vem pra cá contar a sua. Olá, eu sou Elisa Carvalho, sou fonoaudióloga, sou especialista em aleitamento materno, consultora internacional em aleitamento materno. Trabalho com isso há muitos anos e resolvi fazer um curso para as mamães de primeira viagem. Estou eu aqui chamando você, mamãe de primeira viagem, para ver o meu curso. Sim, onde ali eu me dediquei da melhor maneira possível, melhor forma acolhedora, aconselhadora, para que você pudesse entender melhor o seu bebê nesses primeiros 3 meses de vida, sim, e que para você se tornasse mais fácil, caminhos mais fáceis para que você consiga amamentar com prazer, com qualidade, sem dor, sem medo, o seu bebê, tá bom? Espero que goste, espero que vocês gostem e que vocês compartilhem com outras amigas gestantes ou que vocês saibam que vão ter bebê e tudo mais, tá bom? Então fica aqui a minha dica para vocês hoje, tá? O meu curso e grandes beijos lácteos para vocês.